Boas pessoal, eu hoje vou fazer-vos este vídeo. Isto é apenas um pequeno vídeo para mostrar especificamente como é que eu estico os arames dos meus quadros. Isso normalmente é um problema frequente e há muita gente que pergunta isso. Como esticar os arames para que eles fiquem realmente esticados, não é? Porque eu quando comecei a esticar arames, ainda era gaiato, esticava arames para os quadros do meu pai. Por muito que esticasse, a verdade é que no fim o arame acabava sempre por ficar um pouco solto. Mas eventualmente acabei por descobrir num blog que uma maquineta para esticar os arames. E como podem verificar aqui por este quadro, os arames estão perfeitamente esticados. Eles toca. Existe um som característico. Depois, se formos comparar, por exemplo, com um quadro em que os arames não estão esticados, como podemos ver, pura e simplesmente eles não tocam. Ou seja, existe uma diferença substancial deste quadro, em que os arames não estão esticados, para este quadro em que os arames estão esticados. E quando estamos a colocar as ceras, isso é imperativo, ou seja, é muito mais fácil colocar as ceras quando os arames estão perfeitamente esticados do que quando os arames não estão. Isso é também certo e sabido. Assim, eu quero vos mostrar como é que eu estico os meus arames. Eu não inventei a máquina, não inventei aquilo com que estico os arames, a maneira como estico os meus arames, não fui eu que inventei. Eu vi num blog, no Monte do Mel, uma máquina semelhante. Ou seja, a máquina que eu vi era um sistema elétrico, ou pelo menos com ar comprimido, qualquer coisa assim desse género. Eu já vi no Monte do Mel e já vi ao vivo uma máquina destas no fornecedor dos meus quadros. A verdade é que eu sempre tive dificuldades em esticar os arames e necessitava que os arames ficassem perfeitos, e por isso resolvi pegar nesse esquema que encontrei no blog do Monte do Mel e criar uma máquina semelhante, só que manual, ou seja, em vez de elétrica ou com ar comprimido, fazê-la uma manual. E ela está aqui. A máquina está aqui. A máquina, o aparelho, chama-lhe o que quiserem. Isto não tem nada que saber. É apenas um aro em ferro com o tamanho do quadro que a gente pretende. Eu fiz na altura para que pudesse esticar um quadro lusitano. Isto a medida é para o quadro lusitano, mas ela estica quadros lusitanos, reversíveis, de meia alça, estica tudo o que a gente quiser. É tão simples quanto isto. Basicamente tem esta parte que está fixa e tem este pequeno lado que supostamente também devia de estar fixo. E quando a máquina veio do senhor que eu pedi para fazer, ele efetivamente estava fixo, só que com o tempo ela acabou por soltar, ou seja, esta peça está solta. Como veem, ela tinha aqui uma parte lá dentro que estava que roda, ou seja, uma parte que está solta, e essa parte que estava solta estava soldada nesta parte. Só que com o movimento de rotação a solda acabou por partir, mas a máquina funciona perfeitamente na mesma. A gente coloca aqui e roda, faz rodar, e à medida que faz rodar, esta peça vai andando para a frente e vai encolher o nosso quadro. Ou seja, a ideia será mesmo essa. Vou-vos tentar mostrar. Ou seja, isto tem alguns handicaps, ou tem alguns problemas o aparelho que a gente tem aqui para esticar os arames, mas a verdade é que funciona tudo na mesma. Ou seja, qual é o problema número 1? Chamemos-lhe assim. É que os arames passam por fora do quadro. Ou seja, nesta zona que tem esta zona fixa, o quadro só pode baixar até à zona onde vai o arame. Porquê? Porque caso o arame fique encostado à parte de coisa, o arame não vai correr pelo quadro. Ou seja, se a gente puxar o arame, ele não vai correr, tão simples quanto isso.
Mas se nós ajustarmos, ok, colocamos o quadro, ele encosta esta parte, desde que o arame não fique lá preso, está tudo tranquilo. O mesmo se passa deste lado. O mesmo se passa deste lado, ou seja, nós temos que colocar os quadros sempre de maneira a que os arames não fiquem entalados no meio das partes metálicas. Mas tirando isso, não há problema. Qual é a ideia? A ideia é comprimir o quadro, as partes laterais do quadro, de forma a que depois eventualmente esticamos os nossos arames, não é verdade? Esticamos os arames. Eu normalmente estico os arames com um alicate, nada de alta tecnologia. E depois de esticar o quadro, ele fica ligeiramente solto. Ou seja, é aquilo que a gente, ao esticar manualmente o quadro, a gente pode fazer o mesmo processo. Estica os arames, não é? Vai esticando. E depois prende o quadro. Só que fica ligeiramente solto. Uma coisa mínima. Só que a diferença está precisamente nisto. Como nós temos as tábuas comprimidas, quando voltamos a descomprimir o quadro, os arames ficam completamente esticados. Que é isso que eu vos vou tentar mostrar. Ok? Ele neste momento não está perfeito. Mas quando nós vamos percebem? Ou seja, quando volta a descomprimir o quadro, as laterais do quadro, elas voltam a abrir e puxam os arames para os lados. O que permite com que o arame fique perfeitamente esticado. Isto não tem nada que saber, é coisa relativamente simples de se perceber e de se fazer. Eu, como não sou muito dado a ser soldador e coisas de género e ferreiro, pedi que me fizessem este aparelho. Não tem nada que saber, é duas chapas de um lado e do outro. Como podem verificar, de forma, ou seja, o aparelho automático ou elétrico, basicamente ele corre e não tem este problema da chapa rodar e de partir, ou seja, a chapa está fixa e ele apenas empurra. Quem tiver a possibilidade de fazer uma coisa assim desse género, perfeito, nada melhor. Agora, como o meu era manual, o que eu fiz foi, ok, eu tenho as porcazinhas soldadas, aqui é esta chapa metálica, tenho esta parte roscada que anda para a frente e para trás, para poder comprimir, e depois basta colocar a chapa no sítio para não haver problemas. Isto também para não danificar o quadro. Ele até podia funcionar assim se isto fosse mais achatado, mas assim não temos problema de danificar o quadro e os arames ficam perfeitamente esticados. Não tem nada que saber, pessoal. E pronto, isto era apenas um vídeo que eu fiz porque havia um rapaz que me contactou através do Facebook para lhe explicar como é que eu esticava os meus arames. E eu achei que era mais fácil de explicar através de um vídeo do que propriamente com fotografias ou com esquemas. Acho que é preferível assim. Isto é a maneira como eu estico. Eu não sei como é que o resto do pessoal estica os arames deles, pessoal. Mas os meus ficam perfeitinhos. Isto depois a meter as ceras é trigo limpo, farinha amparo, porque eles não saem do sítio. E é esse o objetivo, nada mais. É ter os arames esticados. Espero que tenham percebido a ideia. Eu já tinha mostrado também como esticava os meus arames no quadro no tutorial dos quadros reversíveis, mas às vezes o pessoal não chega ao fim dos vídeos e depois não vê tudo e depois pergunta-me estas coisas. Assim sendo, fica aqui a dica, se acharem útil, é fazerem a mesma coisa. Até à próxima.